Olá, meu irmão, minha irmã, muito feliz de estarmos aqui hoje para mais um dia, nossa palavra encarnada, para mais um dia de nós mergulharmos no coração de Cristo, de nós o conhecermos melhor, de nós termos uma intimidade com o Senhor. É isso que faz a nossa vida valer a pena, é conhecermos o coração de Deus. E hoje, dia 23 de setembro, sexta-feira, nós celebramos um grande santo da nossa igreja, um grande amigo da nossa comunidade, São Padre Pio de Pietrelcina. Até ficou o convite para a gente visitar ali o nosso Inspira Santo e conhecer um pouco mais da vida dele. E Padre Pio, ele foi um homem de intimidade, um homem que todos os segundos da sua vida ele estava ali mergulhando mais profundamente no coração de Cristo desde a sua infância. Desde que muito pequeno, Padre Pio conhecia Jesus profundamente, sabia quem Jesus era. E hoje o Espírito Santo nos conduz para nós também mergulharmos ainda mais profundamente no coração de Cristo que se apresenta a nós. Então, hoje a liturgia, nós estamos mais reunidos, mais uma vez, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, o Evangelho hoje, que a liturgia nos propõe, está lá em Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, assim, diante desse evangelho é impossível não fazer esta pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus nos pergunta. Jesus, ele primeiro quis saber dos outros, O que a pessoa anda falando aí de mim? Aquelas pessoas que já me viram, aquelas pessoas que tiveram algum contato comigo, que ouviram falar de mim, o que elas dizem de mim? Aí então as respostas vão saindo ali as mais variadas, as mais dispersas, porque faltou um contato mais próximo. Então Jesus, como ele vai fazendo ali com a gente, ele faz também com os discípulos um caminho, uma pedagogia mesmo de ensinar, de mostrar a raiz das questões. Primeiro ele pergunta a quem está fora, a quem está distante, a quem escuta falar de Jesus. Depois ele vai para aqueles que caminhavam com Jesus já ali há muito tempo, já há alguns anos, já foram 3 anos de ministério de Jesus, que estavam ali com ele todo dia, manhã, tarde, noite, madrugada, comendo junto, dormindo junto, fazendo tudo. E diz: e vocês que estão aqui, que deixaram tudo para estar comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ali como o primeiro dos discípulos, como o futuro Papa, com a autoridade que o Espírito Santo dava para ele ali, ungido mesmo por Deus, fala: você é o Cristo de Deus, o escolhido, o Messias. Então, Jesus aqui ele já está nos mostrando que a grande chave é a intimidade, que vai gerando no nosso coração uma comunhão com Cristo, pela graça do Espírito Santo, pela ação de Deus em nós, que vai nos modelando e nos formando homens novos e mulheres novas.
Porque senão a gente fica aqui como os discípulos. Então, para muitas pessoas, se você for perguntar ali na rua, pessoas que ouviram falar de Jesus, você vai dizer, não, é uma pessoa importante na história, né? É um homem bom, um homem sábio, um homem justo, não é verdade? Não, ele é um cara ali que tem uns ensinamentos muito, muito bacanas, viu? Muito legal, assim, admiro muito Jesus, acho ele assim um cara nota 10. Se todos os cristãos fossem como ele, né, a gente ainda escuta essa, né? Tava bacana. É uma lenda, né? É um mito. Jesus não é nada disso, né? Jesus é um tirano, alguém que vem para mim dizer o que eu tenho que fazer, senão eu vou queimar no inferno. Jesus é só alguém que eu recorro quando eu tenho necessidade, quando eu estou precisando. Ele é ali um banco, é uma loja de conveniência que eu vou lá, recolho o que eu preciso e depois deixo. Isso não é Jesus. Esse não é Jesus. Pode ser qualquer outra coisa, mas esse não é Jesus. Mas para a gente saber quem é Jesus, quem Jesus é de verdade, a gente precisa fazer como os discípulos, fazer um caminho de discipulado. Fazer um caminho de estar com Jesus manhã, tarde, noite, madrugada, de comer com Ele, de dormir com Ele, de ouvir a Sua palavra, de viver com Ele a missão, de estar em comunidade, de estar em comunhão com os irmãos, e aprende do irmão, aprende do outro irmão, e bebe da graça daquilo que Deus faz no irmão. Quantas curas aqueles discípulos viram porque estavam andando com Jesus na comunidade. Eles viam a cura. Pedro via a cura do outro aqui, e o outro via a cura do outro. Um estava com Jesus no milagre, o outro estava com Jesus no outro milagre, porque eles estavam juntos. Se cada um estivesse vivendo o seu discipulado separados, eles não tinham vivido as mesmas coisas. Não tinham vivido aquelas experiências. Então, o processo de intimidade com Jesus é um estar com Jesus, é também um estar em comunidade, e é também um se deixar moldar pelo Espírito Santo. Porque a gente vê, olhando no Evangelho mesmo, que várias vezes os discípulos neste caminho, eles tinham respostas que não eram as respostas de Jesus. Mesmo estando com Jesus, mesmo bebendo de Jesus, mesmo ali sendo formados todo dia, muitas vezes eles iam e tinha uma resposta nada a ver com Jesus. E Jesus falava, né? Meu Deus, né? Como vocês são lentos para aprender. Como nós somos lentos para aprender. Então, a gente precisa se deixar formar e acreditar na misericórdia de Deus. Acreditar na misericórdia que nos perdoa 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7, quantas vezes for necessário, que é uma misericórdia infinita. Judas, ele fracassou no seu discipulado porque ele não se deixou formar. Mas Pedro também não se deixou formar muitas vezes. Mas Tiago, André, todos fugiram. Todos tiveram medo. Todos, às vezes você pega ali os filhos de Zebedeu que queriam ser os primeiros, os maiores. Eles não entendiam muitas coisas. Muitas vezes a gente também não se deixa formar e não entende, mas estamos ali e confiamos na graça. E confiamos na misericórdia de Deus. Que tudo perdoa. Que tudo restaura, que tudo cura. Então, aqui a gente vê, né, Pedro, junto com os discípulos, à frente dos discípulos, fazendo esse caminho de discipulado, fazendo esse caminho de se deixar formar por Deus e confiando na graça. Que é a graça de Deus, é o Espírito Santo quem fala para Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, aquele que devia vir para nos libertar, para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna, a salvação. Então, e a partir desse caminho todo, olha que forte, né? Às vezes, se você lê aqui só com um olhar humano, pode parecer até meio desconexo. Porque depois que Jesus escuta isso de Pedro, Jesus proíbe ele de falar e acrescenta: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pode parecer uma coisa assim que Jesus não estava ligado, né, na conversa, mas muito pelo contrário. A intimidade com Deus, o estar em comunidade e o confiar na graça, ele nos faz ter uma intimidade tão profunda com Cristo que ele
se revela a nós. Nós deixamos de estar aqui na superfície e aprofundamos esse conhecimento de Cristo. E Cristo se revela por inteiro a nós. Mesmo aquilo que nos custa, mesmo aquilo que nos dói, mesmo a cruz que nós muitas vezes não queremos abraçar. Nós queremos abraçar o Cristo glorioso, mas não queremos abraçar o crucificado. Não queremos abraçar as nossas próprias cruzes. Queremos um Deus que responda às nossas necessidades humanas, carnais, mas não queremos muitas vezes um Deus que nos salve de nós mesmos. Então, Jesus ele nos chama aqui, ele nos chama hoje, chama você, meu irmão, chama a mim, para abraçar o Cristo inteiro. Mesmo que isso nos doa, mesmo que isso nos violente a nossa carne. Bendito seja Deus, porque é melhor entrar na vida eterna sem o olho, sem uma mão, do que tendo os 2 olhos ou as 2 mãos não entrar. Então que nós possamos ter firmes isto, que o reino dos céus é dos violentos, né? Mas aqueles que vão deixando que Cristo vá nos formando, homens novos, mulheres novas, a sua imagem, a sua semelhança. Amém? Então, que Nossa Senhora, mais uma vez, ela que é a Pietá, ela que recebe as nossas dores, as nossas chagas no seu colo de mãe, que ela nos ajude e nos forme um novo Cristo.